Boa tarde, Ricardo Lima. É um gosto estar. Há muito tempo que não vinha por aqui por Moscavide e é a primeira vez que estamos a gravar um programa para a Luz TV com o novo responsável, novo há um ano, Ricardo Lima, o Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela. Eu começava primeiro por lhe agradecer o facto de ter acedido ao nosso convite, mas também salientar que estamos num edifício histórico que é o antigo Cinema Moscavide, hoje Centro Cultural. Só um parágrafo sobre este património, que é um património da Junta, e quais são as atividades que aqui se desenvolvem. Muito bem, muito obrigado, António. De facto é importante este tipo de esclarecimentos, este tipo de informação através da que é a nossa comunicação social local. E, de facto, o António tem feito aqui um trabalho extraordinário nesse âmbito, no âmbito do que é o Conselho de Oures, e não só, mas principalmente no Conselho de Oures, e por isso também agradecer este desafio. O Centro Cultural de Moscavide foi um equipamento que foi reabilitado em cerca de 2004, na altura adquirido pela Câmara Municipal, e toda a requalificação deste equipamento foi feita pela extinta Junta de Freguesia de Moscavide. Este é um espaço que hoje temos um auditório para cerca de 300 pessoas, onde existe uma grande dinâmica no ponto de vista do que é a parte do teatro e a parte da música, com uma escola de música e teatro que ocorre neste mesmo espaço com cerca de 400 crianças e um conjunto de outras dinâmicas que aqui existem, nomeadamente concertos, workshops, peças de teatro, tardes de fado, transmissão de vídeos e de filmes, neste caso, antigos e não só, e estamos neste momento a preparar também todo o que é o processo de promoção deste espaço e da dinamização deste espaço, nomeadamente desta sala, onde vai crescer, vai aparecer aqui um espaço, uma ludoteca, e toda a zona de baixo, outra sala que aqui mesmo ao lado, onde vamos criar um espaço integrado entre o que é a parte da juventude, a parte da educação e a parte social. Já temos aqui hoje neste espaço o que é o Gabinete de Intervenção Profissional, Inserção Profissional, e vamos alargar no próximo ano, nomeadamente já no mês de janeiro, a reestruturação deste mesmo equipamento. É um espaço emblemático e muito importante para a freguesia de Moscavide e Portela. É um equipamento que tem tido uma grande utilização nos últimos tempos e que o que nós pretendemos é que sejam, de facto, também ele uma referência não só na freguesia, não só no Conselho de Oures, mas também da área metropolitana de Lisboa, porque toda a zona envolvente a este espaço, na zona oriental da área metropolitana de Lisboa, não existe nenhum equipamento com esta dimensão e com esta especificidade, ainda para mais com a proximidade que temos em termos de viadutos, em termos do que é os transportes públicos, o metro, o comboio, carris, um conjunto de matérias que fazem, de facto, deste equipamento um equipamento importante nesta área metropolitana de Lisboa e não só no Conselho de Oures e não só na freguesia de Moscavide e Portela. É, portanto, o equipamento nuclear aqui para a freguesia, para a União de Freguesias e concretamente para Moscavide. Exatamente. Agora, centremos-nos naquilo que era o intuito de toda esta vinda e esta entrevista. Há um ano de mandato, há uma União de Freguesias, Moscavide e Portela. Qual é o balanço que o Presidente Ricardo faz deste primeiro ano de mandato? O que é que encontrou? O que é que salienta de tudo o que foi feito? Sua palavra. Este primeiro ano, António, não foi um ano fácil. Foi um ano extremamente difícil, tendo em conta a circunstância que encontramos. E quando nós falamos da herança pesada que encontramos, não nos referimos apenas à questão financeira, porque de facto essa é pesada. Estamos a falar de uma junta de freguesia que tem um passivo, quando iniciámos funções, de cerca de 600 mil euros, um resultado líquido negativo superior a 430 mil euros, dívidas a fornecedores apuradas 18 de outubro de 2017 superior a 160 mil euros, fora aquelas que nos têm vindo a aparecer recorrentemente, e uma das situações mais complexa, e esta de facto é algo que tem tido da nossa parte uma atenção especial, até pela questão do índice criminal que pode ter esta matéria. Há um pagamento superior a mais de 200 mil euros sem qualquer tipo de suporte documental. Foram pagos mais de 200 mil euros sem qualquer tipo de suporte documental. Essa matéria acontece sem compromisso, sem cabimento, e esta situação é algo que nós não podemos passar em claro. Como dizia aqui há tempos um senhor numa reunião que tivemos, há aqui um desvio claro
do ponto de vista financeiro. Aquilo que nós, neste momento, evidenciámos os nossos esforços foi não só denunciar estas situações ao nível do que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, mas também estamos a preparar o início de um processo que tem a ver com a ressarção deste valor por parte do anterior Executivo e encabeçado, evidentemente, pelo anterior Presidente de Junta de Freguesia, que terá que, obviamente, fazer a devolução deste valor, porque, como diz a nossa própria legislação, é claro e evidente que estamos a falar num ato que é crime e que há aqui um desvio superior a 200 mil euros, sem qualquer tipo de cabimento nem compromisso, sem qualquer tipo de suporte documental, que não sabemos bem ainda como é que foram pagos e porquê que foram pagos. Portanto, são 200 mil euros, não tem qualquer suporte documental. Nada, não existe nada em relação a esta matéria. Podia estar ou não já considerado, mas haver documentos, não há sequer documentos. Não há documentação. Neste momento, e mais, é importante aqui dizer uma coisa, todos estes dados que nós neste momento também demos a conhecer à população e à Assembleia de Freguesia, são dados que não foram identificados por nós enquanto Executivo de Junta. É importante que se diga isto. Estes dados foram identificados pelo Revisor Oficial de Contas no âmbito da prestação de contas intercalar que aconteceu, que é obrigatória no âmbito da tomada de posse. Um Revisor Oficial de Contas que nem foi contratualizado por este Executivo, já existia, foi contratualizado pelo anterior Executivo, para o anterior mandato, e que foi ele que diz estas situações todas que há pouco aqui referi, no seu relatório da prestação de contas intercalar. É ele que claramente, por um lado, evidencia todos estes números, mas também que chama a atenção para este desvio superior a 200 mil euros, e que, aliás, é o próprio que coloca que esta é, de facto, uma questão de foro criminal. E é isso que nós temos que dar essa continuidade e depois informando, evidentemente, as pessoas dos passos que a Junta vai dando em relação a esta matéria. Ao longo deste ano de mandato, quais foram as questões mais importantes, os maiores problemas, tirando esta parte realmente das finanças, mas em termos de o que é o trabalho da Junta, do que são os objetivos que foram traçados, qual é, até agora, neste primeiro ano, os maiores obstáculos que têm encontrado? Como dizia há pouco, a situação que encontramos não foi fácil. E dizia também, estava há pouco a dizer, que a herança que encontramos não se prende apenas na dificuldade da questão financeira. Há uma outra que nos foi muito mais difícil de ultrapassar, que tem a ver com a estrutura organizativa. Quando iniciámos funções não existia uma estrutura orgânica na Junta de Freguesia, não existia metodologias de trabalho, não existiam serviços devidamente implementados, não existia aquilo que é hoje e que deve ser o seu serviço da contabilidade, o serviço de tesouraria, o serviço de aprovisionamento, nada disto existia. Como é que funciona? Cada um dos trabalhadores que estavam num espaço administrativo fazia um pouco de cada, sem qualquer tipo de metodologia de trabalho. Para além desta gravidade, e que para nós foi muito mais difícil, numa fase inicial, conseguir a reorganização logo dos serviços por via desta desorganização existente, tínhamos também um problema grande, que era não tínhamos dinheiro, mas tínhamos que rapidamente encontrar soluções para fazer a reorganização administrativa dos serviços. Mas não havia nenhuma estrutura, nem no papel? Nem no papel, nada. E aquilo que nós neste momento temos uma estrutura devidamente organizada, aprovada na primeira reunião do órgão executivo, uma estrutura que lhe chamamos uma estrutura funcional, que está neste momento a ser finalizada para ser promulgada, depois apresentada e votada e apreciada nos vários órgãos, mas depois, posteriormente, promulgada em Diário da República para que possamos a implementar da forma correta. E, como dizia, para além destas dificuldades, foi a dificuldade de reorganizar os serviços e os meios, porque, vejam uma coisa, os computadores existentes não tinham capacidade, por exemplo, para correr alguns dos softwares necessários e obrigatórios que temos que ter. O software no âmbito do que é o POCAV, dos recursos humanos, um conjunto desses softwares são obrigatórios. O plano oficial de contas das autarquias locais. Todos os softwares que eram necessários para que a Junta pudesse trabalhar, a maioria dos computadores já não conseguia fazer a devida leitura e funcionamento. Não tinha capacidade de processamento. Todos os computadores eram extremamente antigos. Dizer que, por exemplo, uma das coisas que foi, e que dissemos inicialmente, que achámos muito estranho, como é que era possível uma autarquia com esta dimensão, o chamado, e peço desculpa por passar a publicidade, o Windows, o Office, o Microsoft neste caso, e um conjunto de outros softwares, eram todos piratas, que é uma coisa que eu nunca tinha visto numa entidade, numa autarquia com esta dimensão. Nem numa outra qualquer, nem que fosse muito mais pequena, nem em outra circunstância qualquer. E esta necessidade de termos que rapidamente reorganizar os serviços,
nomeadamente com a aquisição de novos equipamentos, novo hardware, com a aquisição dos softwares necessários. Foi um processo muito difícil. Foi um processo difícil porque isto tudo, consoante a situação também e a circunstância financeira encontrada, dificultou muito mais. Eu diria que esta fase está ultrapassada. Conseguimos fazer durante este ano a reorganização total dos serviços da Junta, não só os serviços administrativos, mas também os serviços operacionais, e este foi, de facto, o grande trabalho que fizemos durante este ano. Há determinadas situações que não são visíveis, mas há outras que são visíveis, porque o resultado desta reorganização é a dinâmica que conseguimos implementar no ponto de vista do que é a manutenção e a conservação do espaço público, mas também no âmbito do que é a promoção da freguesia, com a implementação de variedíssimas atividades, hoje, aliás, um referencial não só no Concelho de Louros, mas também algumas até na área metropolitana. Este trabalho foi feito, tivemos, como dizia, também a parte operacional que foi muito complexa, porque quando iniciámos funções, veja que nós tínhamos mais de metade da nossa frota automóvel parada em oficina, sem qualquer tipo de reparação e à espera de reparações há algum tempo. Assim como o equipamento, uma motorroçadora e um conjunto de outros equipamentos que não existiam, porque estavam parados em oficinas há algum tempo, porque não se reparava. Mas não se reparava porquê? Pois não sabemos se era por falta de dinheiro, se era por desorganização total, se era por desleixo, se era por incompetência ou irresponsabilidade. Por alguma coisa foi... Portanto, estavam nas oficinas, mas não estavam reparados. Todo este processo foi difícil porque tivemos que fazer a recuperação de todo este equipamento, a recuperação das máquinas, a recuperação das viaturas e implementar toda uma nova dinâmica no serviço de operacional, com novas metodologias de trabalho e uma coisa que é muito principal: meios e equipamentos para as pessoas, para os operacionais poderem trabalhar de forma adequada e, de facto, conseguirmos ser mais eficientes e eficazes no trabalho que fazemos para a população. E foi isso que fizemos, com a aquisição de fardamentos para os trabalhadores, porque nem isso existia. Os trabalhadores não tinham fardamentos há muito tempo. De vez em quando acontecia lhes darem um género de uma t-shirt ou uma camisola de manga comprida, pouco mais, porque a maioria do equipamento que a utilizavam era a sua calça de ganga que traziam de casa, ou era fardamento já antigo que tinham da ex-junta de freguesia de Moscavide. Aliás, se repararmos as imagens do anterior mandato, a maioria dos trabalhadores tinha o fardamento ainda da ex-extinta junta de freguesia de Moscavide, que foi acrescentado depois quase, não à mão, mas foi acrescentado à frente de Moscavide e Portela para poderem terem algum equipamento. Alguns deles, como a gente costuma dizer muitas vezes, mais uma vez passando a publicidade, usavam a camisolazinha da Coca-Cola, da 7up, da Sumol, era isso que traziam de casa e era com esse equipamento que podiam e que trabalhavam. Isso se acabou, fizemos um forte investimento no ponto de vista do equipamento. Hoje as pessoas têm não só o seu equipamento de verão, de inverno, para a chuva, mas também os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e houve, neste caso, este ano, foi, de facto, uma aposta muito forte, um investimento muito forte na estrutura, para reorganizar a estrutura administrativa e para reorganizar e dar condições à estrutura operacional para fazermos face às competências que nos foram delegadas e às competências que são próprias da Junta de Freguesia. Eu diria que este foi o principal trabalho realizado no primeiro ano de mandato. E depois há a consequência desta reorganização, e a consequência, na minha perspectiva, é muito visível. É visível a dinâmica implementada no espaço público. É visível aquilo que temos feito no ponto de vista da promoção da freguesia. E, olha, os resultados são tão bons que superaram até as nossas melhores expectativas. Foi conhecido ontem por vários meios de comunicação social, pelo Expresso, pelo Sol, pelo Diário de Notícias, entre muitos outros, que a freguesia de Moscavide e Portela é a quinta freguesia na área metropolitana de Lisboa mais adequada e a melhor para se poder viver. E com um conjunto de critérios que todos esses critérios são a base do nosso trabalho. Se formos a ver os critérios que são utilizados para fazer este levantamento, são praticamente a base do trabalho que nós temos implementado. E é um resultado extremamente positivo, porque anteriormente aquilo que assistimos no anterior mandato era as várias e consecutivas denúncias, até o atual Presidente da República chegou a falar no seu comentário da TVI algo negativo sobre a nossa freguesia, na altura pela falta de apoio aos equipamentos educativos, às escolas. Era aquilo que era recorrente assistirmos durante o anterior mandato. Era as notícias que saíam em espaço público, as notícias que saíam na imprensa nacional, eram todas elas negativas para a nossa freguesia. Hoje esse panorama mudou claramente. E mudou para positivo. E os resultados estão à vista. São resultados não só que podemos assistir no nosso dia-a-dia, mas são resultados também reconhecidos por parte de entidades independentes, que é os vários órgãos de comunicação social que existem neste país e que fizeram esse estudo através da IMO Virtual e que foi ontem mesmo divulgado. Este é algo que nos satisfaz, de facto.
e diria para terminar esta parte, o resultado da nossa reorganização, tanto administrativa como operacional, está à vista, que foi a dinâmica implementada no próprio espaço público. Valeu a pena, foi um esforço muito grande e neste momento a nossa fase é conseguirmos ultrapassar, no ponto de vista financeiro, o esforço que fizemos, porque poderíamos muito bem utilizar a desculpa da situação financeira para não fazer. Esse é um argumento que temos assistido variedíssimos lados e esse não foi o nosso argumento. Como temos dito, há de facto uma situação complicada no ponto de vista financeiro, havia de facto uma situação complicada no ponto de vista administrativo e da reorganização da estrutura, não só administrativa, mas como operacional, mas não há desculpas para não fazer. Bem pelo contrário. Aquilo que fomos fazendo foi ter critérios diferentes, ter alguma criatividade na execução do nosso plano de atividades e da estratégia que temos e implementada para a nossa freguesia. Uma das coisas que falou, que aflorou um pouco, foi a questão das verbas. No primeiro orçamento do ano passado já houve um reforço das verbas para as juntas de freguesia. Este ano foi aprovado mais um pacote que vai reforçar as verbas transferidas para as juntas de freguesia. De que forma é que este aumento de verbas se traduziu na vossa capacidade de intervenção como gestão da União de Freguesias? Não, é de facto importante este aumento das verbas transferidas por parte da Câmara Municipal. Mas também é importante dizer que aquilo que assistimos durante o anterior mandato foi precisamente o contrário de tudo isto. Porque o que aconteceu no anterior mandato foi uma redução significativa de verbas para as juntas de freguesia. E a verdade é que houve Portanto, os 4 primeiros anos até 2013. Até 2009, 2013. 2013 a 2017. Exato, 2013 a 2017. Houve, de facto, uma redução drástica, porque temos que nos recordar que a transferência em 2013 para as juntas de freguesia já andavam perto dos 12 milhões de euros na sua totalidade. E hoje estamos a conseguir chegar perto dos 14 milhões de euros. E a verdade é que no anterior mandato, de 12 milhões de euros, passámos para cerca de 8 milhões de euros. Há uma redução drástica. E essa redução também, na minha perspectiva, se prendeu muito. Por exemplo, o caso em concreto de Moscavide e Portela. Houve falta de capacidade e de força política para negociar um melhor acordo para Moscavide e Portela. Isso é evidente. Porque houve áreas em que não houve... Áreas onde aumentámos. O nosso aumento de transferência de verbas, no caso de Moscavide e Portela, não é sobre novas competências. É sobre as competências que já tínhamos. Mas que estavam mal aferidas. E que não existia nem a força política, nem a vontade para conseguir retirar essa mais-valia e ter esse aumento que é justo, esse envelope financeiro justo por parte da Câmara Municipal para a execução dessas mesmas competências. E foi esse o nosso trabalho. O nosso trabalho, vejam uma coisa, quando iniciámos o processo negocial com a Câmara Municipal neste mandato, a transferência de verbas que existia para a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela andava à volta dos 800 mil euros, números redondos. E a Câmara Municipal, na primeira proposta, no âmbito da negociação deste novo acordo, apresenta um valor de cerca de 790 mil. Isto é, ainda perdíamos dinheiro comparativamente com o anterior mandato. Uma coisa inacreditável. E aquilo que tivemos, por parte desta Junta de Freguesia, foi algo diferente que tivemos no anterior mandato. Porque não tenho dúvidas, se a gestão se tivesse mantido, era com 790 mil euros que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tinha de receita de envelope financeiro por parte da Câmara Municipal e não 1 milhão e quase 200 mil euros que atualmente tem. E esse 1 milhão e quase 200 mil euros que atualmente tem foi precisamente por um processo negocial, pela força política que hoje a Junta de Freguesia de facto tem, de Moscavide e Portela, e que conseguimos aumentar significativamente o envelope financeiro que já existia, das competências já existentes e não das novas competências. É evidente que as novas competências vêm a alargar aqui o leque, não é significativo. O aumento significativo é de facto as competências já existentes, que já existiam, que foram de facto aumentadas consideravelmente em algumas matérias e de forma justa e em alguns casos ainda. Como disse na discussão deste mesmo documento, não só na Assembleia Municipal, mas também na Assembleia de Freguesia, é apenas um pequeno caminho, porque ainda estamos muito distantes daquilo que entendemos que é o envelope financeiro correto para a melhor execução destas competências. E por isso estamos neste momento numa segunda fase, que é uma segunda fase de trabalho de insistir, reivindicar e fazer-nos ouvir no âmbito daquilo que entendemos que é a necessidade obrigatória de melhorar ainda o envelope financeiro existente para as juntas de freguesia, apesar
apesar do enorme aumento que de facto aconteceu. Acreditamos que é apenas o primeiro passo para um caminho ainda longo, que será durante todo este mandato. Agora colocava-lhe a seguinte questão. Eu tenho acompanhado, não é? Tenho acompanhado aquilo que vão publicando sobre o trabalho da Junta de Freguesia no espaço público, espaços verdes, etc. Há aí algum milagre ou é mais uma consequência da reorganização? Não, é claramente uma consequência da reorganização e uma motivação, porque de facto é evidente e nós não há aqui uma questão de falta de humildade. Um dos aspectos que nós conseguimos criar e que era um dos principais objetivos que tínhamos quando iniciámos este mandato e que foi várias vezes repetido na campanha eleitoral, era o envolvimento das pessoas com a gestão da Junta de Freguesia. Aquilo que nós pretendemos, a criação de uma comunidade envolvida. E aquilo que nós conseguimos foi que, de facto, hoje já somos uma comunidade envolvida. Há um grande envolvimento entre a Junta de Freguesia e a população. E isso permite-nos ter alguma sensibilidade para aquilo que as pessoas também vão achando e a sua opinião da gestão da Junta de Freguesia e das próprias dinâmicas. E este trabalho de dinâmica de comunidade é esse também que nos permite, ao contrário do que se pensa que a reclamação, a crítica é negativa, não. Para nós essa crítica, essa reclamação é extremamente positiva, porque nos ajuda mais rapidamente a identificar os problemas existentes, sejam eles no espaço público ou no sítio qualquer, para conseguirmos também mais rapidamente poder resolver esses mesmos problemas. E aquilo que existe hoje e a dinâmica implementada deve-se a vários motivos. Este envolvimento da população e esta dinâmica de comunidade que foi criada. O segundo, evidentemente, a reorganização dos serviços, não só administrativos, mas também operacionais, as metodologias que foram alteradas no ponto de vista do trabalho operacional, mas há uma coisa que é um fator principal para isto. É que hoje temos uma equipa operacional e administrativa e um executivo extremamente motivados e dinâmicos. E isso ajuda a conseguir resolver mais rapidamente as coisas. Como se costuma dizer, basta falar com os nossos operacionais na rua para perceber bem a motivação que eles têm e o gosto que têm no que estão a fazer. Conversamos com muita frequência precisamente por isso, porque é em equipa, não sou eu apenas que estou a liderar todo este projeto, sim senhora, é o meu rosto, mas somos todos nós em conjunto, enquanto executivo, enquanto equipas operacionais e administrativas, que estamos a fazer todo este trabalho e não apenas o Ricardo, nem pouco mais ou menos, e esta dinâmica que se vê é precisamente isso, é a criação aqui de um espírito de equipa que existe e de uma dinâmica muito grande e uma motivação extraordinária. Hoje, de facto, os nossos trabalhadores têm a camisola da Junta de Freguesia vestida, sentem e gostam do que fazem e têm feito com muito rigor, com muita eficiência e muita eficácia. Isso é uma camisola. Isso é uma camisola. Das novas já. Das novas. Estamos a falar nos operacionais, nos trabalhos na via pública e não só, mas é importante aquilo que passa posterior, todo esse trabalho que vocês não se cansam de publicar. Há aqui duas questões que eu gostava de ouvir. Uma é a questão que vocês têm publicado sobre a questão dos precários e a integração dos precários, e outra, que se nos pudesse dar um rácio, um balanço do que foram as promessas eleitorais e daquilo que vocês já fizeram, o que é que falta fazer? Não, há várias... Os precários e os trabalhadores foi sempre uma bandeira, porque entendemos que só é possível ter, lá está, equipas operacionais motivadas se também tiverem as devidas condições. Nós, quando iniciámos funções, tínhamos um conjunto muito significativo de trabalhadores precários. Uns previa de contratos de prestação de serviços e outros previa do centro de emprego. Importa dizer que durante muitos anos a ex-junta, por exemplo, da Portela sempre trabalhou, no ponto de vista operacional, com equipas do centro de emprego. E isso foi algo que, chegando a este ponto, aquilo que nos deparámos é que, em termos de operacionais, existia aqui a necessidade de um grande reforço. Porque as pessoas que aqui estavam eram pessoas que estavam 6 meses ou 1 ano, iam-se embora e depois voltavam outros. E isso não se cria estabilidade. Não se cria estabilidade nem a experiência e a eficiência que se pretende para depois para a execução dos nossos trabalhos. E nesse aspecto foi para nós uma prioridade dar estabilidade a todos os nossos trabalhadores, não só operacionais, também eles administrativos, porque os próprios serviços administrativos tinham um conjunto muito significativo de prestadores de serviços e de outros através do centro de emprego. Aproveitando esta oportunidade que o Governo PS, com o apoio da chamada geringonça, que nos permite atualmente resolver esta situação. Poderíamos aqui
ter tomado uma decisão diferente e não ter resolvido todos os casos ou a maioria dos casos. Como, aliás, aconteceu, e conheço variedíssimos exemplos, na maioria das autarquias, que não resolveu todas as suas situações. A verdade é que nós resolvemos praticamente todas as nossas situações porque também precisávamos, porque o número era muito significativo. Em princípio, vão entrar para o quadro, até ao final do mês de dezembro, cerca de 40 novos trabalhadores por via desta regulação. Desde a tomada de posse do Executivo? Desde 1 de janeiro deste ano até dezembro deste ano vão entrar cerca de 40 trabalhadores, não chega a 37, 38 números redondos, okay. Mas esta margem de 40 é a disponibilidade que foi aberta e por isso existem sempre algumas pessoas que depois acabam por não ter condições ou reunir condições para poder entrar. Por exemplo, tivemos aqui o problema inicial que tinha a ver com a questão do esclarecimento que há pouco tempo foi dado em relação aos precários que não tinham a escolaridade necessária para serem integrados, situação que o Governo e a Assembleia da República já esclareceu, que essa não deve ser algo que limite a sua entrada nos quadros, porque essa não foi a premissa inicial desta lei. E, nesse sentido, agora estamos a fazer essa recuperação dessas pessoas e tentar novamente a sua entrada do quadro através da regulação extraordinária dos precários. E isso, depois há aqui algumas diferenças, por isso é que a gente tem um máximo de 40, mas 38 serão de certeza. E até ao final do mês de dezembro, todas estas pessoas serão integradas nos quadros. Poderá existir aqui este último processo que se atrase ligeiramente, que são para cerca de 6 ou 7 pessoas, mas acredito, o nosso objetivo é conseguir finalizá-lo até 31 de dezembro. Se não conseguirmos, nas primeiras semanas de janeiro, a situação ficará de facto resolvida e uma promessa e um compromisso que assumimos inicialmente com eles será também ao cumprido. Em relação às promessas que apresentámos na campanha eleitoral. As promessas das juntas são é mais fácil de escrutinar porque são coisas mais concretas, proximidade, coisas muito concretas do espaço público. Não, nós, de facto, o trabalho, importa dizer que o nosso programa eleitoral, ele surge não apenas porque foi idealizado e construído por nós, enquanto partido político, mas também com a população. Nós fizemos um trabalho de campanha cerca de um ano. Havia um trabalho já anterior que estava a ser preparado, com as bases, nomeadamente do programa eleitoral, mas depois tivemos um ano de campanha. E esse ano de campanha permitiu-nos não só ouvir as pessoas, não só ouvir a comunidade enquanto coletividade, associações e empresas, foi esse trabalho que fizemos, mas também em conjunto com estas pessoas todas conseguir construir o nosso programa eleitoral. Foi isso que fizemos, fomos ter com as pessoas e recolher contributos para a construção do nosso programa eleitoral, assim como abrimos um espaço que se chamava A Sua Opinião Conta, onde estava a nossa banca da campanha colocada em vários pontos, todos os dias, em vários pontos da freguesia, e as pessoas que entendiam que queriam participavam ou por via de e-mail ou então preenchendo um género de um postal que existia, dando o seu contributo para o nosso programa eleitoral. E por isso dizer que este programa eleitoral do PS é um programa eleitoral que não é só do PS, é um programa eleitoral que é da comunidade. E então tem aqui uma responsabilidade acrescida no cumprimento destas promessas. Ao final de um ano, podemos dizer que cerca de, não chega a 70% da execução do programa eleitoral, mas anda perto, porque há aqui um conjunto de outros projetos que não estão ainda executados, mas que já estão preparados no ponto de vista do que é a elaboração do projeto e a preparação da parte financeira, a preparação da sua dinâmica própria interna para serem executados. Já estão em projeto, a questão é agora implementar. Praticamente. E temos neste momento já implementado cerca de, não chega a 70%, como digo, cerca de 60 e tal por cento neste momento já está implementado. Foram feitas a recuperação e a revitalização daquilo que é a Oficina do Reformado, que foi era um projeto e foi um projeto pioneiro durante muitos anos em Moscavide e que foi desmantelado no anterior mandato. Só para lhe dar números em concreto, eram executados no âmbito deste projeto da Oficina do Reformado anualmente em Moscavide cerca de 500 serviços e aquilo que tínhamos no anterior mandato, por ano, eram executados cerca de 7, 8, 10, 12. É uma diferença abismal. Isso, 10, 12, 11, é aquilo que atualmente fazemos por semana em alguns casos. E esta recuperação deste projeto, e alargando o mesmo para a Portela, porque aquilo que também não entendemos é porque é que, existindo este projeto no anterior mandato, ele não foi alargado para toda a população, ele existia apenas em Moscavide. Hoje, este projeto foi alargado
para toda a freguesia, e posso dizer que a execução destes trabalhos é 50-50, praticamente. Os pedidos para a oficina do formado são 50% da Portela e 50% de Moscavide atualmente. Houve aqui uma campanha muito forte de promoção do projeto, uma requalificação total do projeto, não só com a elaboração de novos regulamentos, com a preparação da equipa operacional para a execução do mesmo, e neste momento podemos dizer que este projeto está a andar já muito bem, e aquilo que se perspectiva é que mês após mês esta situação melhore, o número de serviços executados também aumente, e o que a nós nos dá uma grande alegria, porque é a recuperação de algo que foi pioneiro no país e que foi implementado há muitos anos em Moscavide. Outros projetos que revitalizámos, como por exemplo a questão da nossa lavandaria social, por exemplo, existiam... Isto é importante dizer antes de tudo, que durante muitos anos Moscavide foi reconhecido pelos seus projetos sociais de apoio à população sénior, mas também de apoio àqueles que mais necessitam. E todos estes projetos no anterior mandato foram, de certa forma, desmantelados, alguns na sua totalidade, outros em parte. Por exemplo, esta da lavandaria social, que existe um espaço, existe um equipamento, existe um conjunto de materiais que foi um investimento muito grande à época para implementar este serviço, foi totalmente desmantelado. Aquilo que existia foi atribuído a uma empresa que tinha determinadas ligações, mas isso agora pouco importa para nós aqui, e que este serviço da lavandaria social passou a ser executado através de uma empresa externa, que nada tem a ver com a junta, e privada. E aquilo que nós fizemos foi a recuperação de todo o equipamento que já existia neste espaço, que estava e está montado para a execução destes serviços, fazer um investimento na aquisição de novas máquinas, porque uma das coisas que aconteceu durante o anterior mandato foi também o desmantelamento do que é e a falta de manutenção e conservação destes equipamentos, destes e outros, e isso neste momento também tem sido um esforço muito grande que temos feito, que é a recuperação de todos estes equipamentos. A lavandaria social é um exemplo, está completamente lotada, conseguimos novamente ter um equipamento a funcionar e muito bem, e quais são os custos para a população do uso da lavandaria? É um custo, eu agora não me recordo, não tenho aqui estes dados detalhados, mas aquilo que fizemos foi uma pequena atualização. Baixámos alguns custos no âmbito da lavandaria. Estamos neste momento a fazer a discussão do que é o regulamento de taxas e preços. Porquê? Porque estamos a diminuir o valor das taxas e preços praticados pela Junta de Freguesia, mas ainda assim conseguindo aumentar a receita em todas elas, porque a nossa receita da Junta de Freguesia ela não aumentou só por via da transferência da Câmara Municipal. O aumento mais significativo é através da receita própria da Junta que conseguimos aumentar. Porquê? Como a dinâmica é muita, as atividades são muitas, há uma maior procura no ponto de vista do que é as atividades da Junta. E isso, obrigatoriamente, aumentou as nossas receitas de forma, aliás, muito significativa. Por exemplo, dizer-lhe, por exemplo, nós baixámos o valor do que tem a ver com a refeição dos funcionários, que era algo que no anterior mandato foi colocado perto dos 5 euros, a refeição de cada 4,75 €, se mora numa traiçoa, penso que foi. O que aconteceu foi que o número de trabalhadores que almoçava por semana no nosso refeitório andava à volta dos 7, 8, 9 trabalhadores por semana. Hoje, por exemplo, o nosso número mínimo são cerca de 100 pessoas por semana que almoçam no nosso refeitório, 100 trabalhadores que almoçam no nosso refeitório. E isto são diferenças que se sentem... E qual é o custo da 3 euros. 3 euros. E neste momento a receita por via dessa matéria aumentou significativamente. E o custo que nos sai consegue financiar todo este trabalho existente e simultaneamente conseguimos baixar o custo, porque se ganhou escala, ganhou-se aqui outro tipo e melhorando evidentemente o que é as condições também da própria refeição. Como eu dizia aqui há dias numa Assembleia de Freguesia, quando fui questionado sobre de facto este melhoramento, não foi só pela diminuição do custo que os trabalhadores começaram a ir ao nosso refeitório. Foi também por outra situação, foi a qualidade e a quantidade de comida que é neste momento disponibilizada para cada pessoa no seu prato, porque aquilo que assistimos anteriormente é que dava-se quase meia perna de frango, hoje não, hoje a pessoa come uma perna de frango, ou agora meia perna de frango não come de certeza, só se não quiser comer a perna de frango inteira. Mas a administração desse serviço de refeições é a administração direta da Junta de Freguesia, os cozinheiros são da Junta de Freguesia, já estão na Junta há muitos anos, são também quem faz a refeição para os nossos utentes no nosso centro-dia, que há por isso está aqui um ganhar de escala deste serviço, e ainda assim conseguimos de facto
aumentar e melhorar significativamente estas receitas, entre outras. Mas, como dizia, de facto há aqui uma taxa de execução do nosso programa eleitoral significativa. Não, há aqui algumas, como dizia, a oficina do formado, a lavanderia social, o projeto que ainda agora iniciámos do espaço de saúde e bem-estar, tem um conjunto muito significativo de respostas sociais e de valências no âmbito da saúde, que não é só para os séniores, como a gente costuma dizer, do 0 ao 100. Por exemplo, temos uma procura imensa para uma das respostas que apresentamos neste projeto, que é a terapia da fala, uma procura de jovens e de crianças para poderem utilizar este serviço, entre outras. O espaço do envelhecimento ativo e saudável, as dinâmicas que temos com os nossos séniores são, de facto, muito significativas. As dinâmicas que voltámos a conseguir colocar, as provas de atletismo, as provas de cicloturismo, tudo isto foi abandonado durante o anterior mandato e conseguimos recuperar todas estas situações. Hoje, por exemplo, a prova de atletismo tinha perto de 30 anos. E foi interrompida, não fazia qualquer tipo de sentido, e recuperámos essa prova. O mesmo aconteceu com a prova de cicloturismo, o mesmo aconteceu com as dinâmicas que temos implementado e a ligação e a proximidade às associações. A linha de apoio aos bombeiros voluntários, para nós muito importante. Durante o anterior mandato, a Junta de Freguesia não apoiou nunca, aliás, e várias vezes transmitido e denunciado, não só na Assembleia de Freguesia, pelos vários partidos políticos, mas também pelos bombeiros voluntários. A própria Junta de Freguesia não apoiou em nada os nossos bombeiros voluntários. Como sabemos, é uma entidade importantíssima na nossa freguesia, porque é aquela que, em primeiro lugar, está na frente da segurança das pessoas e bem da nossa freguesia, quem está a trabalhar 24 sobre 24 horas em prol da segurança e da saúde das nossas populações. E isso temos que reconhecer e temos que criar condições para que estas pessoas também tenham equipamentos atualizados e modernos para poder dar uma melhor resposta nesta área. E foi implementada a linha de apoio aos bombeiros voluntários, onde mensalmente atribuímos uma verba aos bombeiros voluntários, para além de outros apoios que por vezes fazemos no ponto de vista do que tem a ver com a recuperação de determinados equipamentos. Mas existem várias promessas já executadas. Olha, por exemplo, no espaço público. Eu recordo-me que uma das situações que identificámos quando em campanha tinha a ver com uma estrutura que era importantíssima, era e é emblemática para a Portela, que era a pérgola da Portela. Quando identificámos na campanha esta situação, a pérgola da Portela estava numa fase de completo abandono, em perigo iminente de queda, e aquilo que rapidamente fizemos foi não só, e que não foi agradável numa fase inicial, porque quando iniciámos funções vedámos rapidamente a pérgola e as pessoas deixaram de poder utilizar a pérgola. Algumas pessoas compreenderam, outras não tanto. A verdade é que em poucos meses conseguimos fazer a recuperação integral desse mesmo equipamento. E hoje temos uma pérgola nova, em condições a todos os níveis, para o espaço que está enquadrado, que é no Jardim Almeida Garrett. Mas, por exemplo, um espaço que estava vedado há décadas, que era o espaço contíguo ao Jardim Almeida Garrett, que era um espaço pertencente à Associação de Moradores da Portela, mas porque tínhamos uma junta de freguesia que gostava de estar incompatível com tudo e com todos e que não conseguia fazer boas ligações com o movimento associativo, a verdade é que tivemos aí um espaço que estava vedado à população durante mais de 30 anos. E aquilo que fizemos foi, uma ou duas semanas depois de termos iniciado funções, fazer a demolição daquilo que era o muro que existia, não era um muro, era uma vedação, mas com umas chapatas em betão, e que procedemos rapidamente à demolição daquele espaço, e hoje é um espaço que foi devolvido à população para a utilização da população logo numa fase inicial, algo que tínhamos prometido na campanha e que muitos, em algumas discussões que tivemos, achavam que era das medidas mais complicadas para executar. Não foi porque hoje há uma boa relação entre a Junta de Freguesia e a Associação de Moradores, há uma boa relação entre a Junta de Freguesia e todas as associações, e por isso é fácil de conversar e por isso é fácil de fazer e executar aquilo que temos para fazer. Mas em Moscavide estamos a fazer a colocação do novo piso do Parque Infantil do Jardim Moscavide. Também foi uma promessa que durante o anterior mandato foi danificado aquele jardim, porque ao contrário daquilo que se perspectivava, que era uma obra de requalificação do Parque Infantil do Jardim de Moscavide, não o foi. E aquilo que fez, que foi como fizeram-se uma obra de superior a 30 mil euros, o anterior executivo naquele Parque Infantil. E a verdade, para já esta fatura também ainda está para pagar, importa dizer, essa fatura daquela obra ainda está na Junta para liquidar, e neste momento está num processo que estamos a analisar como é que vamos fazer, se através de acordo ou então por via
de tribunal, porque faltam a mim alguns documentos que é importante perceber, mas dizer que esta obra que foi feita não foi para melhorar aquele espaço. Bem pelo contrário, em vez de atrair mais crianças para aquele espaço e dar melhores condições àquele espaço, foi precisamente o contrário. As pessoas acabaram, e as crianças principalmente, acabaram por deixar de frequentar aquele parque infantil. Para além da questão, ao nível da sua perigosidade que havia existia, que tem a ver com, porque foi retirado o piso emborrachado para colocar um piso de pedras, que nem era de pedras, de pedrinhas ao longo de todo ele, e que neste momento estamos a fazer substituição, que foi uma das coisas mais reivindicadas durante a campanha que a população fez, não só a nós. Aliás, penso que Samora não me atravessou, esta era uma promessa de todos os partidos políticos na campanha eleitoral, e ainda este ano ficará finalizada essa obra, assim como estamos neste momento a finalizar aquilo que é a recuperação do lago do Jardim de Moscavide, que foi mais uma situação que durante o anterior mandato, por exemplo, abandonou-se aquele lago e deixou-se de o lago esteve vazio durante quase 4 anos, e aquilo que neste momento estamos a fazer é implementar e fazer a recuperação do lago. Se as coisas correrem dentro do previsto, até ao final do mês de janeiro vamos ter um novo lago a funcionar e com outro tipo de condições, e ficará um espaço muito importante e emblemático da freguesia, mas também da vila de Moscavide em concreto, que é um espaço importante, que é o Jardim de Moscavide. Entre outras obras que temos de facto vindo a fazer, a nossa capacidade de resposta na resolução dos problemas do dia-a-dia, a implementação da aplicação móvel, que faz com que as pessoas hoje estejam muito mais perto da Junta e dos problemas da Junta. Hoje conseguimos, apenas com um telemóvel, identificar com rapidez determinadas situações no espaço público e serem reportadas para a Junta de Freguesia. E é de facto muito importante este tipo de trabalho, este envolvimento das pessoas. E há um conjunto de matérias que, como disse, estão ainda a ser estruturadas. Por exemplo, a requalificação total do Jardim Público de Moscavide está num processo negocial com a Câmara Municipal. A construção do parque de estacionamento subterrâneo e a construção do novo mercado está também num processo de negociação com a Câmara Municipal, estando neste momento, e penso que já foi entregue há coisa de semanas, o último parecer que faltava da REFER para viabilizar essa mesma construção, entre outras situações que são trabalhos que estão neste momento em carteira e que estão a ser executados. A recuperação dos parques infantis que fizemos mal iniciámos funções, o do Parque Urbano da Portela, o do Parque Jardim Almeida Garrete, o do Parque da Mata dos Jardins do Cristo Rei, e um conjunto de situações, o trabalho de resolução que ainda não está finalizado do que tem a ver com a entrada e a saída da urbanização dos Jardins do Cristo Rei, a pintura da sinalização horizontal que em alguns casos quase que precisávamos, e em alguns casos precisávamos mesmo do mapa para identificar onde é que estavam as passadeiras, porque elas simplesmente já não eram visíveis. Há um conjunto muito significativo de trabalhos que temos vindo a executar, mas como eu costumo dizer muitas das vezes, melhor que eu é a população que no dia-a-dia identifica estes mesmos trabalhos e que percebe que os melhoramentos estão a acontecer em todas as áreas da Junta de Freguesia e em todas as temáticas, assim como em todos os espaços da freguesia. Há um tipo de problemas que afeta todas as freguesias de Loures, de Odivelas, de Lisboa. É geral, mas falemos aqui sobre esta união de freguesias. O lixo, aquilo que nós chamamos de resíduos sólidos, e os monos. Ora, aquilo que foi dito na última reunião de Câmara em que se aprovou o orçamento é que a partir de abril vai haver um carro para cada uma das juntas de freguesia e esse carro vai recolher os monos e depois entregá-los no depósito. Isso é um princípio de solução a partir de abril. Em relação aos resíduos, foi aflorado, mas não foi dito nada concreto, mas são dois grandes problemas que afetam as populações. Quais são os seus comentários sobre isso? Sim, até há algum tempo atrás, no ponto de vista do que é a recolha dos monos, existia de facto apenas na localidade de Moscavide e nos Jardins do Cristo Rei essa identificação de que as coisas não estavam a correr bem. Hoje, por incrível que pareça, na Portela, porque tem um tipo de recolha diferente, que é o recolha porta a porta, não era sentido essa necessidade ao nível do que tem a ver com as falhas da recolha de resíduos. Hoje, até na Portela isso acontece. Muitas das vezes o que faz, há 5 contentores de porta a porta e recolhe-se 3 e deixa-se os outros 2. Ainda esta semana recebi várias reclamações, conhecimento de várias reclamações que foram enviadas pela população para o Chimar, em que de facto menciona mesmo isso, e isto tem vindo a acontecer ao longo dos últimos tempos.
Em Moscavide a situação é mais complexa, porque de facto não há muito mais espaço para colocar contentores, não há muito mais espaço para colocar outro tipo de contentorização, porque para além das dificuldades que têm a ver com a recolha e do tipo de viatura para fazer a recolha em algumas ruas de Moscavide que não conseguem passar, há também um problema que Moscavide tem, que tem a ver com a estrutura, o subsolo, que neste momento, uma das matérias que aliás, que foi impeditiva de alguns projetos aqui há uns anos, é precisamente a principal conduta da EPAL, uma das principais condutas da EPAL passa por baixo de Moscavide e limita, em alguns casos, a colocação de outro tipo de contentorização, nomeadamente os molocos e outros. Mas, ainda assim, identificámos alguns espaços que vamos conseguir aumentar o número de contentores, ou melhor, a capacidade de recolha. Temos sentido muitas dificuldades. Aquilo que temos reivindicado com a Câmara, com o Chimar, é precisamente o melhor serviço, mas também temos tido situações que a nós nos têm preocupado. A falta de lavagem de contentores é mais que evidente. E depois, por outro lado, como se isso não chegasse, tivemos durante um conjunto de tempo muito significativo que quem sujava as ruas e quem sujava os contentores era precisamente o Chimar, na recolha dos mesmos, através dos chiviatos que largavam das viaturas, e completamente nauseabundos, e em algumas ruas de Moscavide posso dizer que até queimaram as persianas, porque ficavam em poças e os carros a passarem salpicavam para as persianas e acabavam por queimar as mesmas. Aquilo que temos reivindicado junto ao Chimar, há aqui duas matérias. Uma primeira que tem a ver com a lavagem de contentores. Nós, na freguesia, implementámos um serviço que é complementar, que apenas é para minimizar, não é a nossa competência, não é a nossa responsabilidade, mas a ausência deste trabalho por parte do Chimar, e tendo em conta as características da nossa freguesia, obrigou-nos aqui a tomar medidas. E então temos um serviço de lavagem de contentores, que fazemos quinzenalmente, que lavamos os contentores apenas exteriormente e na sua zona envolvente, que não é uma solução e não é a solução ideal, mas minimiza de facto os cheiros nauseabundos pela ausência da lavagem dos contentores. Porquê? Porque os contentores em Moscavide, como sabem, estão junto às persianas, e aquilo cria ali constrangimentos gravíssimos, e até no ponto de vista da salubridade da freguesia. Esse tipo de serviço foi implementado. Tentámos neste processo negocial que tivemos com a Câmara que o Chimar nos apoiassem neste mesmo serviço, tendo em conta que este é um serviço que executamos, mas que não recebemos qualquer tipo de contrapartida, nem da Câmara, nem do Chimar, para executar este serviço. Fazemos este serviço porque entendemos que melhora de facto as mas condições. Aí não devia de haver uma comparticipação do Chimar? Pois devia, mas não há. Não há, e nós colocámos isto em cima da mesa, e foi entendimento do Sr. Presidente da Câmara que este assunto, que em abril do próximo ano, iríamos fazer um balanço em relação a este serviço de lavagem de contentores, e depois tomaríamos aqui algumas decisões. Como disse, nós vamos continuar a executar este serviço, mesmo não recebendo nada por parte da Câmara ou do Chimar, porque a execução deste serviço há uma coisa que é certa, é que ele melhora a qualidade do nosso espaço público e com isso melhoramos a qualidade de vida da nossa população, e por isso é mais importante de qualquer tipo de envelope financeiro, e por isso vamos continuar a executar este serviço. Em relação à recolha de resíduos, de facto, aquilo que temos sentido é drástico, porque umas vezes recolhem os contentores à semelhança do que há pouco dizia em relação à Portela, outras vezes recolhem outros, muitas vezes há uma ausência total que se anda a apelar e a sensibilizar para a questão da reciclagem, mas depois não se recolhe os ecopontos, deixam-se os mesmos ficar semanas após semanas completamente cheios, e no caso do cartão acaba por se danificar todo o cartão existente dentro desses mesmos ecopontos pela ausência dessa mesma recolha, e isso tem sido uma situação complexa. Acho que é importante que todas as juntas de freguesia, não só de Louros, mas também de Odivelas, que no decorrer do próximo ano, caso esta situação se mantenha, tomem uma medida em conjunto, porque tem que ser em conjunto para a resolução deste problema. Em relação aos monos, como sabe, em Moscavide a junta de freguesia já fazia monos há muitos anos, não é de agora. Há cerca de 20 anos que em Moscavide é feita a recolha de monos por parte da junta de freguesia. Esta situação, quando iniciámos funções, aquilo que fomos falar com a Câmara e com o Chimar em concreto, foi que permitissem que a junta de freguesia também os fizesse na Portela, porque não faz sentido fazermos de um lado e não fazermos do outro, ainda para mais porque nós não fazemos a recolha de monos apenas uma vez por semana, como acontece em todas as outras freguesias. Nós recolhemos de segunda a sexta e por vezes ao sábado, e por isso é que, ainda assim, com as dinâmicas que temos que havido, conseguimos manter a parte dos monos completamente limpa, mas por vezes, infelizmente, por questões de cidadania, à noite alguém coloca, ou aos sábados
a meio da tarde alguém coloca e depois não há possibilidades da recolha. Mas não há justificação, porque a Junta de Freguesia faz de segunda a sexta e por vezes até ao sábado a recolha de monos. E mais, e temos um serviço especial que vai fazer a recolha de monos ao domicílio, permitindo que as pessoas tenham aqui um conforto que é apenas ligar para a Junta de Freguesia e dizer que têm a rua, que têm os X monos, não sei quantos, e depois é agendado com estas pessoas a recolha dos monos ao domicílio, e não sendo necessário que as pessoas tenham que trazer os monos para o espaço público, ou por questões às vezes físicas, ou por mobilidade, entre várias razões, mas sobretudo porque liberta o espaço público deste tipo de resíduos que apenas dá uma imagem péssima para o mesmo. E por isso, aquilo que nos congratulamos, de facto, é que aquela reivindicação que há um ano a esta parte andamos a fazer vai ser concretizada, isto é, a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela vai conseguir começar a fazer a recolha de monos, não só em Moscavide nos Jardins do Cristo Rei, mas também em toda a freguesia, e por isso é para nós importante que esse tipo de serviço aconteça. E é importante dizer mais, este tipo de recolha de monos que nós já fazíamos há cerca de 20 anos, também nunca tivemos qualquer tipo de apoio financeiro por parte da Câmara Municipal, nem do Chimar. Nós temos 3 pessoas a 4 afetas durante todo o ano a este serviço, mas não temos nenhuma contrapartida financeira em relação ao mesmo. A única coisa que aconteceu há cerca de 10 anos foi a atribuição de uma viatura que foi entregue à Junta de Freguesia, mas como eu costumo dizer muitas vezes, está mais que paga, porque combustível é pago pela Junta, os recursos humanos são pagos pela Junta, algumas das reparações são pagas pela Junta. Então, quem é que paga a competência deste tipo de trabalho? Que é o maior bolo financeiro de tudo isto. Ninguém paga. E por isso, como já o disse várias vezes, esta carrinha que há cerca de 10 anos, se encontra na Junta de Freguesia, está mais que liquidada, e por isso, para nós, é uma boa notícia que este serviço passe a ter um envelope financeiro para podermos executar e, sobretudo e principalmente, que também seja alargado a toda a freguesia e não apenas a uma parte dela. Ok. Eu penso que abordamos pelo menos as ideias que eu trazia. É claro que ficam sempre muitas coisas por dizer, mas eu pedi ao Ricardo que agora, para terminarmos, abordasse se calhar alguma ideia que tinha, que não tivemos a oportunidade de focar, mas que achasse importante para terminarmos a nossa conversa. De certa forma, de uma forma transversal, acabámos por abordar aqui a maioria dos pontos, mas como foi dito aqui inicialmente, a dinâmica de facto é muita e há muita coisa que ficou por dizer. O trabalho que temos executado é variedíssimo nas várias temáticas, e aquilo que a nós nos contenta neste momento é perceber que as pessoas, e continuo a dizer que esta para nós é a maior conquista durante este primeiro ano de mandato, é que as pessoas estão envolvidas de facto com a gestão da Junta de Freguesia. Esta dinâmica de comunidade que existe é aquela que nos permite hoje ter mais e melhores condições para fazer um melhor serviço em prol da população. Se isto continuar desta forma e se as pessoas cada vez mais se envolverem na gestão da Junta de Freguesia, acredito que em pouco tempo vamos conseguir aqui executar todo um conjunto de trabalhos que, à partida, inicialmente eram apenas meras propagandas eleitorais e que não eram, que nós temos bem a consciência disso, mas que acima de tudo consigamos ter uma população cada vez mais unida, dinâmica e participativa. É por isso que neste momento estamos a fazer algumas reuniões do orçamento, não é um orçamento participativo ainda. O orçamento participativo é uma das nossas promessas de facto e que vai dar início já em 2019, está na fase final da aprovação dos seus regulamentos, mas é um orçamento participado, que é ouvir as pessoas na construção do nosso plano de atividades, mas também do nosso orçamento. Ontem estivemos em Moscavide, hoje vamos estar na Portela e na sexta-feira vamos estar nos Jardins do Cristo Rei. E é isto que tem sido a grande marca quando dizemos que primeiras pessoas é primeiras pessoas nas ações, não pode ser apenas nas palavras. E de facto o trabalho que temos desenvolvido junto desta comunidade é de facto com o princípio que aqui apresentámos, que é primeiras pessoas e ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas. Nós, por exemplo, temos feito e identificámos um conjunto de questões problemáticas que existiam em determinadas artérias da freguesia. E aquilo que temos feito é ser proativos na resolução. A maioria destes problemas não são da Junta de Freguesia, a competência da resolução, são da Câmara Municipal. Ainda assim, aquilo que estamos a fazer é sermos proativos na execução dos projetos,
para que sejam mais rapidamente resolvidos internamente na Câmara, mas também construirmos esses mesmos projetos em conjunto com a população. Agora tivemos 2 reuniões, por exemplo, com numa primeira fase com as administrações da Rua Luís de Camões na Portela e numa segunda fase com todos os habitantes que entenderam que queriam participar, e foram de facto muitos, felizmente, no que tem a ver com o projeto de requalificação daquela rua, que é um problema que já existe há muitos anos e que tem vindo a ser reivindicado por parte daquela população, e até à data nunca houve resposta. Aqui o que entendemos fazer foi precisamente isso. Isto mostra o que tem sido a nossa atitude para com tudo. Foi agarrar naquela problemática, executar um projeto para aquela problemática, consultar entidades externas para a resolução de pequenas situações que existia e apresentar o projeto à Câmara. Temos aqui o projeto para poder ser executado e para resolver este problema. A Câmara mostrou numa primeira fase disponível, de facto, para a resolução daquele problema, que é um problema antigo e que é urgente de se resolver, mas depois fomos aprofundar o projeto e melhorar o projeto em conjunto com a população daquela rua. E foi isso. Conseguimos ter hoje um projeto que não é um projeto que vai ser agora apresentado, que já foi apresentado à Câmara Municipal, não é um projeto da Junta de Freguesia. É um projeto da Rua Luís de Camões, porque aquele projeto é para melhorar a vida daquelas pessoas que ali residem e, por isso, elas, melhor que nós, conseguem, e nós, em conjunto, conseguimos fazer o melhor dos projetos para satisfazer e ir ao encontro do que é as expectativas da população. Este tem sido a nossa atitude, não só com esta situação, mas com todas. E nas várias áreas, porque não temos nos focado apenas na questão do que tem a ver com a questão dos géneros, dos mais novos, da educação, tem sido transversal desde a implementação de um projeto que ainda agora tem sido um sucesso enorme, que mal abrimos rapidamente se esgota, que é as caminhadas aos fins de semana, por uma faixa etária completamente diferente, e outros que ainda durante este ano e alguns no próximo ano vamos implementar, mas também darmos continuidade àquilo que temos feito, que é cada vez mais uma proximidade muito grande da população, uma capacidade de resposta para o melhoramento do espaço público, no âmbito do que é a limpeza urbana. A limpeza urbana, por exemplo, há pouco até me esqueci de dizer, tem sido de facto muitos trabalhos. Durante 4 anos não existiu nunca lavagem de ruas, a não ser quando existia o evento, o Sunset em setembro, lá se lavava a Avenida de Moscavide, mas de resto, por vezes de uma forma avulsa, uma rua ou outra, que acontecia algo em relação à matéria, mas uma lavagem integral das ruas foi suspensa no anterior mandato. E isso retomámos também. Nós neste momento estamos a fazer a lavagem integral das ruas de Moscavide, e uma coisa completamente nova, que é as ruas da Portela nunca foram integralmente lavadas e estão a ser lavadas pela primeira vez, e aqui o que pretendemos é que todos os anos este trabalho ocorra em ambas as localidades e que todos os anos também, e que mensalmente já está identificadas zonas que precisam de ter uma melhor atenção, consigamos ter este trabalho de proximidade do ponto de vista da lavagem. É a Junta de Freguesia. São os meios da Junta de Freguesia? Tudo através de meios próprios da Junta de Freguesia. Há outras juntas em que são os bombeiros que lavam? Não, por vezes acontece. Por exemplo, em Moscavide não existe essa necessidade, porque nós temos meios próprios para conseguir executar o serviço. Pelas características da vila. Mas na Portela é necessário o apoio dos bombeiros. Não em todos os espaços, em alguns, e quando é necessário o apoio dos bombeiros, é evidente que nós temos e pedimos aos bombeiros apoio. Também já implementámos o que é a lavagem mecânica, que é a situação que não ocorria, ainda agora que vamos fazer mensalmente este tipo de lavagens, que já iniciou, nomeadamente nas vias chamadas estruturantes, as outras são lavadas manualmente, mas também no que é os espaços verdes, os projetos de requalificação de espaços verdes, como já fizemos a requalificação do largo em frente à igreja, como estamos a preparar a requalificação de vários espaços na Portela, como estamos a preparar a construção de uma via pedonal que há muitos e muitos anos é pedida na Portela, que tem a ver com em frente aos bombeiros voluntários, como estamos a preparar uma outra via pedonal central na Portela que fica junto à Avenida das Descobertas, e um conjunto de outros projetos, como estamos a preparar a colocação de uma zona de ensombramento no Parque Infantil do Jardim Almeida Garrete, como estamos a preparar, como dizia há pouco, a requalificação total do Jardim Público de Moscavide, mas também do largo da Rua Francisco Marques Beato, das zonas dos passeios da zona de baixo de Moscavide, e um conjunto muito significativo de trabalhos, alguns que já estão a decorrer e outros que estão neste momento a ser finalizados em projeto, outros já estão finalizados,
para se poder executar. Há de facto muito trabalho e este trabalho e esta dinâmica faz-me que hoje tenha que dar aqui um agradecimento muito especial, que também o disse inicialmente, que é a estes trabalhadores desta Junta de Freguesia e a todo o Executivo, porque têm sido eles o motor para que tudo isto aconteça, pela motivação e a dinâmica que tanto o Executivo da Junta de Freguesia como os trabalhadores da Junta de Freguesia têm tido, e isso sem eles teria sido impossível fazermos aquilo que fizemos durante todo este ano, e nomeadamente com o resultado que ainda ontem foi conhecido, como há pouco, como inicialmente na nossa entrevista dizia, que é a consequência final de um trabalho exaustivo e também algum reconhecimento para eles, porque o mérito que nos foi reconhecido no dia de ontem é principalmente para todos os trabalhadores da Junta de Freguesia, porque foi com o trabalho deles e com a capacidade de trabalho das estruturas operacionais, das estruturas administrativas, de todo o Executivo, na capacidade de executar, de dinamizar e de promover a freguesia, que aquilo acabou, porque as consequências de todo esse trabalho acabou por ser o reconhecimento que tivemos, sendo a quinta melhor freguesia para viver da área metropolitana de Lisboa, num conjunto de 67 e com critérios muito específicos, são aqueles que são basicamente as competências que a Junta de Freguesia tem, outros não, mas a maioria e por isso muito nos satisfaz esse resultado e, como disse, é o reconhecimento principalmente para o trabalho que eles têm executado, todos eles, em conjunto e em equipa. Ok, Ricardo, muito obrigado. Muito gosto e muito obrigado. Até uma próxima e vamos esperar mais resultados da nova gestão na União de Freguesias Moscavide de Portela. Muito obrigado. Ok, obrigado.